Olá, vamos ao nosso primeiro estudo e vamos assim estar tratando sobre o Natal, essa festa junto com a sua origem. E vamos ver o que a palavra de Deus ensina a respeito desta festa. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 ao 18 nos diz o seguinte: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Eu gostaria de passar para vocês um pouco da festa do Natal, o que ela significa, a sua origem. Há um engano no meio das igrejas por celebrar essa tal festa, que se diz de fraternidade, caridade e amor. Vamos entender um pouco sobre o Natal. O Natal, comemorado dia 25 de dezembro, é uma festa pagã e não tem aprovação de Deus. Não é agradável ver essas coisas, mas precisamos arrancar as mentiras nos quais vivemos. Roma tem prendido toda a terra debaixo do paganismo, com práticas idólatras e pagãs. Mas Deus tem levantado homens sinceros, para assim desmascarar as mentiras de Roma e da Babilônia. Vamos observar um pouco da história do Natal. Observando a questão de data, vemos que Natal é comemorado dia 25 de dezembro, data mais comemorada nas nações pagãs. Até o século III, o Egito e a Palestina comemoravam a festa 25 e 28 de março. A Síria comemorava o Natal 6 de janeiro. E alguns países do Oriente Médio comemoravam o Natal 25 de março. Sabe por que Roma celebrou 25 de dezembro? Para que fosse oficializado o Natal cristão. A celebração desse Natal não veio de Jesus, nem de seus apóstolos, nem de decreto bíblico. A história indica desde o ano 6 depois de Cristo que Jesus nasceu em setembro ou começo de outubro, mas Roma transferiu para dezembro. Por quê? Porque o imperador Constantino, aproximadamente em 336, celebrou o primeiro Natal pagão casado com o cristão, debaixo de imposição e opressão. Muitos resistiram e morreram nesta época, porque não se submeteram a tão grande aberração. Cristãos europeus também resistiram e foram mortos ao longo da história, ao fio da espada, e outros enforcados. E o argumento de Roma era que eles não eram cristãos. Em 1995, o bispo de Manaus declarou nas redes da TV locais e jornal: o Natal é um casamento de cristianismo com paganismo, e a igreja nada sabe disso e nada pode fazer. Líderes católicos sempre reconheceram que o Natal é uma festa pagã que fora cristianizada. Você fica feliz em celebrar um culto pagão? A Igreja Católica sabe que a idolatria é paganismo, mas não a deixa. Assim também existem ainda muitos líderes evangélicos que reconhecem que está errado comemorar uma festa pagã, mas não tem coragem de abolir do seu meio por meio de perder a posição ou membros ricos e até aqueles que são donos de igrejas, que gostam de festa pagã, com muitas comidas, casa bem enfeitada, vinho, troca de presente, etc. A Enciclopédia Bassa, volume 11, página 274, fala o seguinte sobre o Natal. A data atual foi fixada no ano 440, a fim de cristianizar grandes festas pagãs realizadas neste dia. A festa mitraica, a religião persa que rivalizava com o cristianismo nos primeiros séculos, que celebrava o Natal Invicti Solis, nascimento do vitorioso sol, e várias outras festividades decorrentes dos solstícios do inverno, como a Saturnalia em Roma e os cultos solares entre os celtas e os germânicos. A ideia central das missas de Natal revela claramente essa origem. As noites eram mais longas e frias, pelo que em todos esses ritos se ofereciam sacrifícios propiciatórios e suplicava pelo retorno da luz. Esta festa tem sua origem em celebração de falsos deuses, nascidos na Babilônia, Grécia, Síria e países próximos ao Oriente Médio. Depois passando pela Europa e entrando em Roma e na Alemanha, mais tarde como fonte comercial, a França comprou e passou para a China, daí distribuiu às nações como fonte de comércio. Infelizmente, algumas igrejas evangélicas ainda conduzem a bandeira do papismo. O homem de Deus não tem vida cômoda, segue ao mandamento do Senhor, até mesmo com dores e lágrimas. O Dr. Russell Shedd tece o seguinte comentário
ao explanar acerca do texto de Levítico 23:34. Esta primeira descrição da festa dos tabernáculos, no verso 30, nos dias indica também o primeiro cumprimento do seu significado. É a vinda do Senhor Jesus Cristo para morar entre os homens. Pois Jesus não podia ter nascido em dezembro, que é um mês de neve em Jerusalém, durante o qual nenhum rebanho estaria nos campos, conforme Lucas 22, verso 8 a 11, que provavelmente nasceu na época da festa dos tabernáculos, em outubro. Pode ser calculado assim. Zacarias exercia seu turno em junho, conforme Lucas 1, 5 e 8, por ser turno de Abias, o oitavo turno do ano eclesiástico, que começava em março, segundo 1 Crônicas 24, verso 10, e foi o mês também da concepção de João Batista, conforme Lucas 1, 23 a 24, que nasceu, pois, em abril do ano seguinte. Jesus nasceu 6 meses mais tarde, conforme Lucas 1, 26, portanto, em plena festa dos tabernáculos. Vemos aqui uns argumentos teológicos. Existe uma grande diferença entre o cristianismo genuíno e o cristianismo romano. Até o Jesus de Roma é diferente de Jesus de Jerusalém. O Jesus de Roma é Jesus preso numa cruz, impotente, sem nada para fazer. O Jesus de Jerusalém é o Jesus que subiu e ascendeu aos céus com autoridade. O Jesus de Roma é o Jesus derrotado e morto que caminha pelas ruas carregado por outros. O Jesus de Jerusalém é o Jesus vivo que nos carrega ao invés de descarregarmos. O Jesus de Roma é um Jesus numa manjedoura, menino, imaturo, indefeso, sem voz altiva. O Jesus de Jerusalém é o Jesus que nasceu numa manjedoura, foi menino, mas já cresceu, morreu e ressuscitou, e em breve voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Igreja de Jesus Cristo protesta o Jesus menino, porque uma igreja presa ao Jesus menino não tem capacidade de preparar caminho para que ele volte. Não há nenhuma passagem bíblica para celebrar o nascimento. O princípio como ordem institucional do Senhor Jesus é que a igreja se reúna na ceia do Senhor para celebrar sua morte e ressurreição, conforme o livro de 1 Coríntios 11, 23 a 34. Jesus diz que o registrou, João, no capítulo 6, 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A ceia do Senhor é feita com o pão e o vinho, e todos devem participar dela comendo e bebendo, porque isto é o sinal da aliança, conforme 1 Coríntios 11, 23 a 34. Se comemos e não bebemos, não temos parte com ele. Roma arrancou do povo o vinho, um dos elementos da ceia, que representa a purificação pelo sangue do Cordeiro. Mas só entra no céu quem for purificado pelo sangue de Cristo. Natal é uma data depressiva para alguns. Muitos são cobertos de tristeza no culto de Natal. Não é saudade de Jesus, é a opressão de uma mentira que Roma implantou no mundo todo. Roma trabalhou muito para manter esta tradição. A ideia do Principado de Roma é cristianizar o paganismo e paganizar o cristianismo. Na autoridade de Cristo, Yeshua HaMashiach, fora todo paganismo, porque somos luz e a luz não une com as trevas. 2 Coríntios 6,14 nos ensina isso. Se a igreja celebra o Natal, ela não tem tabernáculo. Ela tem o primeiro dia, está presa ao nascimento e não o último, e a volta do Todo-Poderoso. O Natal apenas rende para o paganismo e para o comércio. Talvez seja a festa que mais rende para os comerciantes. Enche-se as vitrines de presentes, confecções, pseudo e presenteador. Papai Noel e muitas lâmpadas, muitas luzes, enquanto vivem em trevas. Gnomos que na verdade são demônios, que habitam nas florestas, nas árvores e etc. Precisamos entrar em guerra contra os principados de Roma. E vamos observar alguns símbolos do paganismo. A árvore como altares pagãos. Nas religiões orientais e no ocultismo, os espíritos dos mortos são invocados por meio de uma árvore. A árvore de Natal é um ponto de contato que os deuses gostam. Todo feiticeiro sabe disso, menos a igreja. Quem tem uma árvore de Natal está legalizando a entrada de guias, orixás e caboclos. Veja que a Enciclopédia Basta, volume 11, página 234, diz: a árvore de Natal é a origem germânica.